Salve Maria! Hoje, dia 6 de outubro de 2020, da 27ª semana do Tempo Comum. O Evangelho encontra-se em São Lucas, no capítulo 10º, no versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós nos deparamos, queridos irmãos e irmãs, com estas duas irmãs, irmãs de Lázaro, duas discípulas de Jesus, uma que se senta aos pés de nosso Senhor para ouvi-lo, e a outra, realmente está preocupada com os afazeres domésticos. É interessante que cada uma delas, recebe a sua missão. Maria recebe a missão de acolher a palavra, de estar tão próxima do Cristo, mas claro, se Jesus vai para uma refeição ou é visita na casa de alguém, com certeza esta pessoa deve preparar-se para acolher a Jesus, acolher um sacerdote, um bispo, um missionário, uma missionária, um religioso, uma religiosa. Claro, sempre que alguém vem nos visitar, nós sempre queremos apresentar aquilo que é melhor, aquilo que nós temos para oferecer. Mas não é somente este problema que é levantado na perícope de hoje. Duas irmãs que cada uma tem a sua opção de vida. E bem assim é na família de todos nós. Cada um vai descobrindo a sua vocação e a sua missão na sociedade. É com muita paciência, com muita cautela, principalmente porque Deus continua a chamar pessoas para exercício de uma vocação, de um ministério. Mas as preocupações do mundo muitas vezes não permitem que as pessoas se coloquem à disposição do Cristo, à disposição do Cristo, de uma vocação para viver conforme o Evangelho. São tantas as preocupações. Interessante que algumas famílias ainda dizem assim: não, primeiro você vai se formar, para depois você resolver se quer viver uma vocação. A vocação desabrocha com a idade. Quantas e quantos santos nós temos na nossa igreja que na infância já foi desabrochado o desejo de se tornar um sacerdote, um religioso, uma religiosa. E alguns hoje acham que a pessoa tem que ter nível superior, tem que se formar, tem que ter um apartamento, tem que ter um emprego bom para depois decidir e seguir o caminho de Cristo. Está errado. A vocação amadurece e o Senhor dá sinais do chamado. Eu vivenciei esta realidade, esta experiência. Só que, claro, eu pedi a Nosso Senhor que me desse a graça do trabalho, de uma universidade, porque na minha cabeça, naquele tempo, eu pensava que ser padre era uma vida fácil, uma vida molenga. Para alguém que era frustrado, que não conseguiria trabalhar, que não conseguiria fazer uma faculdade. Tudo pelo contrário. Nosso Senhor me mostrou. Depois que eu fiz, digamos, entre aspas, a minha vontade, porque eu coloquei na oração diante de Nosso Senhor: Senhor, permita-me. E Ele me permitiu. E claro, depois destas duas experiências de trabalho, de estudo, eu me coloquei à disposição completamente do reino de Deus, Eu lembro-me que eu disse como Nossa Senhora: eis aqui o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então a palavra de Deus que se torna vida na minha vida. E eu fui a cada dia amadurecendo esta experiência vocacional. Hoje, com 17 anos de padre, eu sou feliz. Não estou, eu sou. Por quê? Porque eu sei a quem eu coloquei a minha confiança.
No momento, né, desta perícope do Evangelho de hoje, nós nos deparamos com duas vocações. A vocação religiosa, na escuta direta da palavra de Deus, nesta vivência aos pés do Cristo, e a outra vocação, que é uma vocação matrimonial, que é uma vocação de estar no mundo, vivendo a experiência. Só que Nosso Senhor adverte a Marta, né, para que ela tenha consciência dos seus atos e que não fique agoniada, que ela não fique estressada, que é a palavra de ordem do dia, ou até mesmo que ela não fique ansiosa. Mas que a cada dia tem a sua preocupação. E é natural da vida da gente. Quem não tem preocupação, levante a mão aí. Eu tenho preocupações e tenho inúmeras. Me preocupo com a paróquia, me preocupo com a vida dos fiéis, me preocupo com a minha família, não é? Me preocupo com aquele que chega, que pede, aquele que tem uma necessidade, aquelas pessoas que estão muito próximas de nós na paróquia, em meio a esta pandemia. Mas eu não faço disso uma murmuração, uma lamentação. Eu entrego ao Senhor. Eu coloco diante de Jesus e vou a cada dia pedindo a Ele a graça, a força do Espírito Santo para ser iluminado. Para que a graça de Deus sempre em mim trabalhe e me ajude a caminhar em Cristo Jesus. Não é no desespero, né? Não é querendo entregar ao outro, né? Como Marta fez, Senhor, não te incomodas, né? Que a minha irmã me deixe sozinha com as tarefas domésticas. Só que também tem a questão, né? Se você está em casa, você não é uma consagrada, uma religiosa, um religioso, né? E você fica se escorando. Ou até mesmo se é um religioso ou religiosa, né? Que vive na vida num convento, num mosteiro, e você é descansada, ou seja, não faz bem as suas tarefas, está em pecado, principalmente porque você fez um voto de obediência. Para os que estão fora da vida religiosa, né, que estão em casa, também é necessário partilhar e vivenciar a palavra de nosso Senhor. Não é de qualquer jeito, mas do modo do Cristo. Se todos colaboram nos afazeres domésticos, se todos colaboram, não é? Todo mundo trabalha numa casa, um paga a água, outro paga a luz, outro paga o telefone. É colaborar com tudo o que se tem. E às vezes, não, meu pai e minha mãe é que pagam as contas todas em casa. Mas e você trabalha e não paga nada? Tá errado. Tá errado, meu irmão. Tá errado, minha irmã. Assuma a sua responsabilidade. Tá assim, né? Só usufruindo de tudo. Quando se está de maior, assume as responsabilidades e tem mais. Estar na casa dos pais na fase adulta é um peso para o pai, para uma mãe. E principalmente se quer viver do seu modo. Lembro-me, já desde a minha adolescência, minha mãe sempre nos disse: a serventia à porta é a serventia da casa. Se você não está satisfeito com as regras e as normas aqui dentro de casa, pode procurar o seu destino. E não é expulsar o filho, não é expulsar a filha, porque dentro da casa deve estar submisso à orientação e à obediência a pai e mãe. As irmãs Marta e Maria com certeza viviam em harmonia. Só que naquele momento, né, Marta também queria estar aos pés de Jesus, mas lembrava-se dos afazeres de casa. Então é necessário sempre existir um equilíbrio na nossa vida. Todos nós precisamos ser responsáveis. Mas, não é, cada um vivendo no seu estado de vida. Né? Eu penso, não é, nas famílias onde muitas vezes, né, a esposa já está viúva, né? A mulher ficou viúva ou o marido ficou viúvo e fica arrastando toda a vida um filho ou uma filha, né? E toda esta situação. Pai e mãe não tem mais que estar dando, não é, estas regalias, entre aspas, esta realidade para os filhos, mas conversar abertamente. Creio que você já é adulto, já é um homem, já é uma mulher feita e precisa buscar o seu caminho. Por quê? Às vezes o pai e a mãe, não é, que já está viúvo e quer viver a sua vida do seu modo e não consegue, porque o filho atrapalha, não é, por causa disso, por causa e tantas realidades que giram em torno, não é? Às vezes um namoro avançado que traz a namorada para dentro de casa e vira um namorido, uma namorida, não é? E toda esta realidade não é o justo. E pior ainda, quando é alguém tão católico que não consegue, não é? Não consegue engolir estas realidades desta dita modernidade.
para ir para a cama com alguém, precisa estar casado na igreja. Então precisa tomar vergonha, precisa saber o que quer na sua vida, não é? E pai e mãe muitas vezes se sente constrangido de chamar a atenção do filho ou da filha. Peça a Jesus a graça e a força do Espírito Santo. Para quê? Para que o Evangelho seja pregado na sua vida. E que você possa, não é, orientar como Jesus. Marta, Marta, te preocupas demais. Maria escolheu a melhor parte. Escolha a parte do Cristo, que é o Evangelho, que é a verdade. Lembremos-nos, João Batista pregava a verdade e muitas vezes incomodava. Deixava as pessoas constrangidas, mas a verdade era dita. Sejamos construtores da verdade e da justiça. Em nome do Cristo, nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre estes vossos filhos. Que o Espírito Santo possa conduzi-los a cada dia. E a Virgem Santíssima ser a companheira de caminhada. E São Miguel Arcanjo livrar de toda e qualquer cilada do inimigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.